Olá, começa agora mais um programa da TV CREA Minas. Você vai saber qual a importância de um engenheiro ou técnico à frente dos serviços de reparos veicular. E não saia daí, o programa está só começando. Quando um veículo precisa passar por reparos ou recuperações, você imagina que um engenheiro mecânico ou um técnico estão por trás dos trabalhos, para garantir a segurança do serviço prestado, certo? Mas você sabia que desde 2008, liminares impedem o CREA de fazer esta fiscalização? E afinal, quais os riscos para nós com a falta destes profissionais? O repórter Maurício Pereira foi conferir. Além do básico, é claro, você conhece bem as partes do seu carro? Se não, preste atenção na explicação deste engenheiro mecânico. A carroceria ela tem alguns pontos de deformação programada e os mais comuns normalmente estão localizados em áreas críticas do veículo. Você tem longarina superior, longarinas inferiores, colunas, coluna A, coluna B e coluna C, além de algumas travessas principais do veículo que vão se deformar no momento da colisão. Estes são elementos que também garantem a sua segurança em caso de acidente. Ou você pensou apenas nos freios, airbags, cintos? É claro que eles também fazem parte, mas parte de um conjunto maior que inclui itens ativos e passivos de segurança. Então, um dispositivo ativo, você pode considerar pneus, você vai considerar freios ABS e demais dispositivos que fazem com que o carro não sofra um acidente. Já no caso dos dispositivos passivos, são aqueles que vão atuar minimizando o impacto da colisão aos passageiros. O principal elemento de segurança passivo que está incluído no veículo é a sua carroceria, ou mais conhecido como monobloco. E por que ele é um dispositivo tão importante? Ele tem a capacidade de se deformar progressivamente, absorvendo a energia do impacto e minimizando os efeitos ao ocupante do veículo. As ruas estão cada vez mais cheias de carros, mas você é capaz de observar se algum já foi batido, se foi reparado ou até mesmo mal reparado. É por isso que, por lei, as oficinas e concessionárias precisam ter no quadro de funcionários um responsável técnico. Ele pode ser um engenheiro mecânico ou um técnico. São estes profissionais que têm a capacidade de dizer se o veículo foi reparado de maneira adequada. Do contrário, o que sai do conserto pode ser apenas uma maquiagem veicular. Aliás, os procedimentos corretos que devem ser adotados vêm da fabricante, como explica este outro engenheiro mecânico. Então nós temos determinadas partes do veículo, principalmente aquelas que se referem à estrutura do veículo, que elas não podem, o fabricante não recomenda o reparo. E a substituição da peça também tem que acompanhar um procedimento técnico determinado pelo fabricante. O CREA é o responsável pela fiscalização desses profissionais nas oficinas e concessionárias, mas desde 2008 ela não pode ser feita. Essas empresas alegam que a atividade é comercial e conseguiram liminares suspendendo a fiscalização. O CREA tem duas ações que impedem de atuar nessas áreas das concessionárias de automóveis e da reparação de veículos do estado de Minas Gerais. Que no caso da reparação seria o sindicato Sindirepa, que entrou com uma ação contra o CREA, impedindo o CREA de atuar nessa área. E o Sincodiv, que é o sindicato das concessionárias de automóveis, também uma liminar. Nesse caso, no caso do Sindirepa, está em fase de contestação e o Sincodiv em fase de apelação. E o CREA está impedido de atuar até que seja transitado e julgado esse processo que chega a uma decisão final. De volta ao exemplo desse carro, ele teve peças reparadas enquanto deveriam ser trocadas. Lateralmente eu tenho muito pouca área, então se faz uma região de resistência que numa batida isso aqui vai se deformar e tem uma forma de distribuir a energia para os outros pontos. Eu alterando qualquer outro desses pontos aqui, na hora que isso tiver que trabalhar absorvendo energia, vai romper e vai criar um ferimento à pessoa que está ali dentro. Esse ferimento pode virar um óbito, né? Perigo que todos nós corremos. Consertos igual a troca de uma porta, a troca de um paralama,
Não é necessário o responsável técnico, porque é simplesmente desaparafusar uma peça ruim e aparafusar uma peça boa no local. Agora, peças iguais a essa, que exige corte, que exige solda, é essencial a presença do responsável técnico, para que ele defina os parâmetros corretos de corte, o local correto de corte, para que ele defina os parâmetros corretos de soldagem, para que, ao receber o veículo, o cliente tenha o veículo com suas condições de segurança originalmente restabelecidas. Para explicar melhor o assunto, eu recebo no estúdio o engenheiro mecânico e conselheiro do CREA Minas, Valdemir Teles. Valdemir, prazer tê-lo aqui. Então, explica para a gente qual que é a importância dessa fiscalização ser feita pelo CREA Minas e o que não está acontecendo ultimamente, né? Bom, a fiscalização a ser feita nas concessionárias, isso já era feito há bastante tempo. Porém, com base numa liminar concedida pela Justiça, isso já não está ocorrendo. O que a Câmara entende é que é necessário que tenha todas as concessionárias um engenheiro mecânico responsável, bem como que as concessionárias sejam registradas no CREA. Também que tenha em seu quadro técnicos especializados. O que as concessionárias alegaram para poder não quererem essa fiscalização? As concessionárias alegam que elas exercem estritamente a venda de veículos, não tendo conotação de engenharia, atividade técnica. Só que a gente tem aí na hora de uma troca de alguma peça, né, para saber se você vai reaproveitar uma peça ou se tem que colocar uma peça nova, tem que ter uma pessoa que conhece, né, um engenheiro, um técnico que conheça isso, né? É isso que nós da Câmara de Engenharia Mecânica entendemos. As concessionárias, além da comercialização de veículos, elas prestam assistência técnica e também fazem reparo em veículos. Portanto, entendemos que tem que ter engenheiros qualificados como responsável técnico e ter em seu quadro também técnicos qualificados para executar esses serviços. Porque, por exemplo, um carro que aconteceu um sinistro, né, aí a seguradora manda para a concessionária para fazer um reparo. E aí essa concessionária, muitas concessionárias têm terceirizadas também. Então, como é que ela vai ser corresponsável? Quem é que vai arcar com isso se acontecer algum problema em função de uma reutilização errada de uma peça? Pois bem, esse é um assunto muito grave, pois numa reparação de veículo, que é o caso da lanternagem, funilaria, pintura, né, e troca de componentes, existem concessionárias que terceirizam, e às vezes a gente nem sabe nem quem são essas terceirizadas. E, portanto, a gente entende, mais uma vez, que é necessário um acompanhamento técnico em todas essas fases da recuperação do veículo, para maior segurança à sociedade que utiliza os veículos e estão transitando pela cidade. Porque a gente fica, às vezes, preocupado com o freio, né, airbag, esses itens mais conhecidos, né, o cinto, mas quando um carro passa por uma revisão, passa por um sinistro e uma peça vai ser trocada, tem outros itens, né, que constam nessa segurança, que no caso do engenheiro mecânico ia dar esse aval, né? Existe hoje uma lei que foi promulgada no Congresso, que é exatamente sobre esse assunto, que é troca de reparo de peças, né, de veículos que poderão ser reutilizadas, né? E isso está sendo debatido agora em todo o país. É uma preocupação geral nos estados para que essas leis sejam feitas, considerando as análises técnicas e discussões técnicas por profissionais qualificados, para que a lei tenha aquela conotação técnica e com mais segurança. E a logística reversa? Vocês também estão preocupados com isso? A Câmara também trabalha esse assunto, né? Fizemos uma reunião em abril, especificamente para tratar desse assunto. Haja visto que a logística reversa é hoje uma realidade em todo o país e não se trata simplesmente de reutilização. Trata também do acompanhamento técnico desde o projeto inicial do produto até a sua vida útil final, para saber exatamente onde vai ser direcionado ou reutilizados a parte final dessas peças.
É porque a gente já ouviu falar assim, em São Paulo já tem uma legislação em cima disso, com fins de segurança também, para evitar assalto, para onde está indo essas peças, né, esses desmanches, essas questões. Mas também tem esse lado também do que pode ser reaproveitado, e já que as fábricas têm essa preocupação, para onde essas peças vão depois também tem que ter essa preocupação. Exatamente. Essa lei regula sobre o desmonte de veículos e exatamente para saber quais as peças podem ser reutilizadas, né, com segurança, e a forma correta de reutilizá-las. Tá? Então, isso é um trabalho que está sendo feito junto às câmaras dos CREAs de todo o país, e a gente também está pleiteando uma cadeira nas câmaras temáticas do CONTRAN, exatamente para a gente estar participando tecnicamente na execução das portarias do CONTRAN. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do trabalho da Câmara de Engenharia Mecânica do CREA Minas, para poder, e que deveria estar fazendo essa fiscalização também nessa área da concessionária, né? Como é que é esse trabalho da Câmara? Pois bem, nós temos uma liminar em curso, né, que proíbe a fiscalização nas concessionárias. Para tanto, a assessoria jurídica do CREA vem acompanhando esse processo e a gente está alimentando o pessoal do jurídico para mostrar exatamente a importância da engenharia junto às concessionárias e mostrar ainda a necessidade de profissionais qualificados, né, especificamente a concessionária, o engenheiro mecânico, para ser o responsável técnico por essas empresas. Por enquanto, ainda prevalece a liminar, né? Por enquanto, prevalece a liminar e o CREA não tem como fiscalizar até que essa liminar seja eliminada. O que é um problema para a nossa segurança de uma forma geral, né, Valdemir? Está passando a hora de fazer bom senso e ver que era essa necessidade, né? Exatamente. A segurança, a recuperação veicular, ela está ligada diretamente à segurança do veículo. Então, quer dizer, tudo que você vai recuperar, se não for feito da forma correta, isso pode vir trazer um transtorno muito grande e acidentes graves com peças mal utilizadas, né, e de forma errada. Até porque dentro de uma concessionária, de um prestador de serviço, não é só nem a parte mecânica, né, parte elétrica, tem meio ambiente, tem tanta engenharia que não falta numa concessionária, né, não? Isso, e a gente entende que a concessionária é a ligação direta da fábrica, né, com o consumidor. Portanto, a gente acredita que a concessionária ela vai fazer todo o serviço correto, necessário, dentro de uma técnica, com segurança, para dar maior segurança à população. Valdemir, muito obrigada pela participação aqui no programa, viu? Volte mais vezes com notícias boas aí pra gente. Eu que agradeço.